Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz gloriosa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. É um privilégio poder estar aqui, poder falar um pouco da palavra maravilhosa do Senhor Jesus. Eu quero convidar a igreja a abrir as vossas Bíblias em 1 Pedro, no capítulo 4. E nós vamos meditar sobre um versículo desse capítulo, a princípio. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Amém? Podeis assentar. Esta epístola foi uma epístola escrita pelo apóstolo Pedro, o apóstolo de Jesus, que teve experiências reais com o Senhor, um homem de temperamento forte, um homem que nos dias atuais, se nós fôssemos comparar, seria aquela pessoa que não levava desaforo para casa. Um homem impetuoso, um homem que não pensava e às vezes já falava antes de raciocinar. Mas o mais interessante é a gente pensar que Deus, Ele não usa as pessoas para fazer a sua obra, para fazer aquilo que Ele tem para fazer de acordo com a personalidade de cada um. Deus simplesmente escolhe alguém e usa quando Ele quer, quem Ele quer, da forma que Ele quer. Porque muitas pessoas pensam que precisam consertar suas vidas, que precisam endireitar a maneira de viver, de pensar, para depois ser usada por Deus. E não é assim. Deus procura pessoas com um coração disposto a fazer. E o Espírito Santo usa para que a sua obra seja feita. E Pedro fazia. Ele é um apóstolo que escreveu essa carta num tempo difícil. Essa carta é uma carta circular, uma carta universal, que percorreu em várias igrejas, porque havia uma necessidade de ajudar os crentes daquela época a se firmar no Evangelho de Cristo, aqueles novos convertidos, as pessoas que precisavam entender o Evangelho e ter a sua esperança pautada na palavra de Deus. Aqui nesse contexto, o apóstolo Pedro escreve essa carta para esse tipo de irmãos. E ela é uma carta universal que até os dias atuais a gente lê e aplica e olha e tira lições para as nossas vidas. Porque nós também fazemos parte dessa igreja, desse povo, assim como aqueles irmãos precisavam de uma orientação. Irmãos exilados, irmãos perseguidos, irmãos que não estavam dando conta de suportar o peso do evangelho naquela época. Não era uma perseguição como os dias atuais, porque até hoje nós sofremos perseguições. A igreja sabe que os irmãos sofrem perseguição. Naquela época era mesmo uma perseguição ferrenha, uma perseguição até de morte. E aí o apóstolo Paulo escreve para esses irmãos exilados que estavam convertidos e que precisavam firmar a sua fé, entender a permanência dele na família a qual eles acabou de ser inseridos, que era na família de Deus, do povo de Deus, a família cristã. E eles precisavam entender que o Espírito Santo também agora governava a vida deles, que o Espírito Santo também agora agia de uma forma especial, dando a eles não só uma nova identidade como povo de Deus, mas também dando a eles a nova esperança, a convicção de que eles tinham em Cristo uma nova esperança.
uma esperança viva, para que eles permanecessem ali firmes no propósito deles. E não fraquejasse, não recuasse de forma alguma. E o apóstolo escreve essa carta encorajando esses irmãos e mostrando para eles que, apesar de tudo, Deus está querendo orientar o seu povo para que o seu povo consiga permanecer firmes. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que ficar fiel até o fim receberá a coroa de vida e de vitória. Nós entendemos também, irmãos, que Deus está falando com a nossa igreja. Deus também está tratando com a sua igreja. Porque nós vemos aí um evangelho oferecido, um evangelho de forma fácil, um evangelho que não tem peso, um evangelho que pode tudo. O relativismo entrou dentro das igrejas a ponto das pessoas achar que tudo é normal, que está tudo bem, que não precisa abrir mão do seu estilo de vida, da maneira de viver, para poder ser crente, para poder entrar nessa família cristã, para poder pertencer a esse povo. E a palavra de Deus orienta que isso é um perigo muito grande para as igrejas. É um perigo muito grande a gente achar que tudo é normal, que tudo pode. E a palavra do Senhor diz que não. Aquele que é crente, aquele que se alistou, aquele que entrou na fileira para servir ao Senhor, para ser crente, para ser usado por Deus, tem que ter renúncia de vida. Tem que ter uma maneira de viver pautada no que a palavra ensina. Nós temos os princípios bíblicos. E cada vez que um crente quebra um princípio, lá na frente esse princípio vai quebrar o crente. O princípio bíblico é o que norteia a vida do crente. É o nosso norte, é aquela bússola que nós precisamos. Sobre esse versículo tão pequeno, mas com uma lição tão grande. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Com esse versículo eu poderia falar sobre oração, eu poderia falar sobre despertamento, eu poderia falar sobre a volta de Jesus, mas o que o Espírito Santo colocou no meu coração que eu falasse e transmitisse à igreja hoje era sobre alguns sinais da última hora. Nós estamos vivendo dias em que a igreja parece-me que está adormecida. A igreja está meio que morna, em vários contextos. Nós ainda louvamos a Deus que nós temos palavra aqui, palavra verdadeira, a palavra de Deus. A gente estuda, a gente tem orientação do pastor nos ensinando através dos ensinos. E nós temos ainda uma igreja que prega a palavra. Mas aí fora tem muitas igrejas que já usam a palavra para colocar e inculcar na mente de seus membros aquilo que eles querem que os membros acreditem. Que eles possam viver de uma maneira que não tenha muito compromisso com doutrina, com a palavra de Deus, com o estudo real da palavra de Deus. Mas nós precisamos entender que muitas vezes nós falamos de bênçãos, nós falamos de promessa, nós falamos de muitas prosperidades. E parece que está tudo bem, parece que isso é o suficiente para nós. Mas o Espírito Santo nos desperta para a gente entender que essas conquistas que nós temos aqui na terra vai ficar aqui. Que essas coisas não podem ser prioridade nas nossas vidas. Que a ansiedade, a depressão, esse mal do século não pode nos pegar, porque nós estamos ocupados demais correndo atrás de coisas que vai ficar aqui. E as coisas do céu? E as coisas celestes? Como é que nós estamos vivendo? Quanto tempo nós temos tirado para meditar nessa palavra de Deus durante o dia? O nosso dia que tem 24 horas. Quanto tempo? Será que nós temos ficado mais tempo olhando alguém pregar na internet do que de fato meditando aqui com a palavra de Deus aberta, aquela leitura diária? Nós temos o privilégio de ter o culto diário na nossa igreja, onde a gente medita sobre uma parte,
uma perícope ali da revista da Escola Bíblica Dominical, e a gente faz um culto diário. Mas e a leitura da Bíblia, a leitura da palavra diária? Será que nós ainda temos esse hábito? Porque nós aprendemos assim, que a palavra nos alimenta, e nós precisamos meditar nessa palavra. Não podemos ficar adaptados às situações dessa vida, a coisas, e normalizar tudo. O fim está próximo. E vamos ficar vigilantes e sóbrios. Eu acho lindo quando a palavra de Deus fala para nós vigiar e orar. Por que vigiar vem primeiro? Não foi um erro de escrita na Bíblia. A vigilância é algo muito importante na vida de alguém. Tem pessoas que oram bastante. Tem pessoas que têm o hábito de orar. Mas na primeira oportunidade, quando ele abre a boca, ele destrói. Com um comentário maldoso, com uma palavra negativa, com uma murmuração. O espírito de murmuração, Deus abomina. Então nós precisamos entender que nós precisamos praticar uma constância na leitura da palavra de Deus. É ela que é o nosso norte, é ela que é a nossa bússola. O que a palavra diz? Que até se aparecer para nós um anjo de luz pregando aquilo que não está de acordo com a palavra, que seja considerado anátema. Então, irmãos, por que muita gente vai levado por vento de doutrina, por pregações, por algum pastor que a pessoa tenha bastante admiração, e aquilo que a pessoa falou para ele é lei? E muitas vezes a palavra está aqui para ser meditada, para observada. O que essa pessoa falou de acordo, está mesmo de acordo com a palavra de Deus? Eu preciso ter essa curiosidade de olhar na palavra de Deus, se aquilo está realmente batendo com o que aquela pessoa está ensinando. Porque se um pastor, se um líder espiritual está orientando e ensinando de forma que você sabe pela palavra que está errado, ele não deve ser obedecido. Agora, se eu não procuro observar a palavra de Deus para entender, como é que eu vou discernir se está de acordo com a palavra de Deus ou não? A palavra de Deus é um alerta constante. Vigia, ora, seja tardio em falar, seja tardio em irar-se, seja longânimo, o fruto do Espírito está aí. As características do tipo de crente que nós deveríamos ser e devemos observar para ser. Não conformar. Eu tenho a natureza difícil, eu sou assim mesmo e eu não vou mudar. Não é assim. É buscar em Deus a sabedoria, buscar em Deus o freio para a nossa língua, buscar em Deus o domínio próprio, o controle das nossas emoções. Isso é ser vigilante, isso é ter cuidado, isso é ter zelo, é orientar através da palavra de Deus e saber que o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, está ao nosso lado, constantemente para nos ajudar a vencer esses males da terra. O que eu mais gosto nesse texto é que ele fala sobre um despertamento, uma necessidade de nós acordar. Acordar para os sinais que estão acontecendo da vinda de Cristo. Não podemos viver como se Ele não estivesse voltando para buscar a sua igreja. E o texto nos traz alguns sinais, e ele começa mostrando exatamente algumas características, algumas coisas que vai falando para nós a respeito, como das aflições de Cristo. Aqui no texto fala que Cristo é participante, nós somos participantes com Ele, de ser hospitaleiro, mas o texto urge para a necessidade de um despertamento de que já está próximo o fim. Nós temos pensado no arrebatamento da igreja, irmãos?
É um tema que tem, quando você lê, quando você ouve, o seu coração aquece, você sente mesmo o Espírito Santo bradando e dizendo: Ele está voltando, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. O fim vem. Isso é um fato, porque a palavra de Deus já relatou que vai acontecer. Queira nós queremos, queira nós não queremos, queira alguém acredite, queira não acredite, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. E quando nós falamos de arrebatamento, parece algo tão distante, tão longínquo, mas os sinais do anticristo preparando o terreno para que ele venha governar já está aí, visível aos olhos da igreja. Olha, hoje pela manhã Deus confirmou ao meu coração essa palavra quando o irmão Moisés estava falando sobre os judeus dispersos pelo mundo, que os maiores bancos, os mais bem-sucedidos, tem um judeu que faz parte daquela equipe que está trabalhando. É um dos povos mais inteligentes do mundo, são os judeus. Porque o povo de Israel tem uma promessa perpétua sobre a vida deles. E o Deus que fez essa promessa para eles não vai falhar, nunca falhou. Na sua palavra não há sombra de variação. É o mesmo Deus que nós servimos. E Ele disse que Ele vai buscar o seu povo. Haverá o arrebatamento da igreja. E nós temos que nos posicionar, acordar. Porque em São Paulo já tem várias mesquitas, tem muçulmanos, já tem leis sendo criadas para ensinar dentro das igrejas sobre o Alcorão. Isso é uma preparação, é um dos sinais de preparação. Mas nós estamos muitas vezes, enquanto igreja de Deus, ainda preocupado com as picuinhas de quem saiu do cargo, quem cantou naquele dia, quem passou por alguém e não cumprimentou, se ausentou alguns dias do culto e ninguém foi atrás para buscar. Esse tipo de coisa, irmãos, são embaraços e coisas que não deveria existir dentro da igreja mais. O que deveria existir era uma aglomeração de pessoas buscando a Deus em oração, um avivamento da parte de Deus, mas a busca constante através da oração é que traz avivamento, é que traz o batismo no Espírito Santo, é que a igreja vê o mover do Espírito Santo de Deus. Já está aí, o terreno sendo preparado. E nós, muitas vezes, perdendo tempo, gastando munição com aquilo que não é para ser gastado, e o inferno se alastrando, e as igrejas se corrompendo. Irmãos, porque quando a igreja tem líderes que são enviados pelo inimigo, falsos mestres, que aqui dentro desse texto também está relatando sobre eles, é um perigo eminente para a vida espiritual de todos. Tem grandes igrejas com numerosos membros, números enormes de membros, que não está sobre o crivo da palavra de Deus, está ensinando coisas contrárias ao que a palavra diz. E os crentes estão acreditando, não estão gastando o seu tempo lendo a palavra de Deus, orando, consagrando, e o anticristo está aí preparando o seu reinado, e a igreja está com os olhos meio que fechados para essa realidade. Mas aqui no livro de 2 a Timóteo, vamos dar uma observada nesse livro também, quando o apóstolo Paulo mostra para nós também alguns sinais. 2 Timóteo 3, do 1 ao 4. 2 Timóteo 3, do 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos.
Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Aí é que a coisa pega. Porque quando ele descreve quem serão esses homens, a gente pensa que são ímpios. Ó, como diz nosso pastor aqui, ó, o dedinho aqui, ó. Nananina, nina, não. Não está falando dos ímpios. Está falando de pessoas que estão dentro do contexto religioso. E o texto continua aí, no verso 5. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Está falando de gente que está dentro da casa de Deus. Está falando de gente que fala da palavra de Deus, mas nega a eficácia do poder dessa palavra nas nossas vidas. Falsos mestres, orientando, buscando para eles juntar tesouros aqui na terra. Avarentos, amantes do dinheiro, construindo grandes prédios, enchendo de pessoas, sem se preocupar em preparar esse rebanho para estar com Cristo de fato. É como se eles também não estivessem mais pensando se Jesus ia voltar ou não para buscar a sua igreja. Porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nércias carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, que nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e retrógrados quanto à fé. Eles já estão aí. Homens desse tipo, dirigindo igrejas, grandes líderes, dando palavra na internet, e muito crente seguindo, sendo que a pessoa nem sequer tem testemunho de crente e está dando palavra de Deus na internet. E tem milhões de seguidores. E nós dando like, botando a mãozinha de amém, ou escrevendo a palavra amém, né? E a palavra de Deus, e a Bíblia, como é que está? Está empoeirada em cima do rack? Está guardada numa gaveta que às vezes nem sabe onde que a Bíblia está, a gente sabe. Como que nós, Igreja, Assembleia de Deus, estamos nos portando hoje enquanto cristãos? Isso é muito sério, irmãos, para nós refletirmos. Isso é muito sério. E o Espírito Santo, hoje, ele está despertando os irmãos. Aqueles que querem verdadeiramente estar tendo despertamento espiritual. É um sonho na madrugada, é uma revelação, é umas experiências reais com o Senhor, que Ele permite que a gente passe, para a gente ver, irmãos, que esses embaraços aqui da terra, não é o que o Espírito Santo quer para nós, que nós ficamos aqui embaraçados com essas coisas da terra, e esquecemos o que realmente importa. O que importa realmente para nós? É ganhar o céu, não é ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. É um despertamento, vamos observar o que a palavra está dizendo, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Veste o terno, pega a Bíblia, vai para a casa de Deus, você olha, aparentemente é um homem exemplar, um homem de Deus. Mas nega
a eficácia do poder de Deus através da sua palavra. Não cabe a nós julgar o exterior de alguém. A roupa que veste, o tamanho do cabelo, a quantidade de maquiagem. Isso não é função de crente, observar um ao outro. Agora, a nossa função é observar quando a palavra de Deus é pregada, se ela está de acordo verdadeiramente com aquilo que a palavra diz ou não. Como que é o comportamento do servo do Senhor? Porque aqui o texto fala sobre uma corrupção que não está do lado de fora, mas está do lado de dentro da igreja. A preocupação aqui é despertar as pessoas, porque essa corrupção ela tem cara de piedade, cara de bondade, cara de que está tudo certo. Mas nos bastidores, só quem conhece é o Espírito Santo. E nos últimos dias, o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações despertando e nos alertando. Porque o Espírito que mais vai atuar nesses últimos tempos, nessas últimas horas, é o Espírito do engano. Parece ser santo, mas não é. Parece ser honesto, mas não é. Parece ser direito, mas não é. Parece crente, mas não é. Portando a aparência da santidade, mas não é. Cuidado, o Espírito Santo nos alerta a ter cuidado, andar com a Bíblia, usar as roupas devidas como um verdadeiro cristão não significa que aquela pessoa está verdadeiramente de acordo. Pode ser apenas uma fachada. Nós temos que ter o zelo e o cuidado. Porque a salvação, irmãos, ela é individual. Isso que a gente leu agora é uma característica do fim do tempo. Mas o que o texto traz mais? Ele diz que eles são incontinentes. O que significa essa palavra incontinente? Que não se controla, que não se contém, sem moderação. O texto diz mais que esses homens serão blasfemadores, ou seja, fala daquilo que danificam. O texto diz mais que eles serão caluniadores, lançadores de contenda. Isso é um sinal de que Jesus está voltando. E isso já acontece ou não? É visível aos olhos da igreja. É visível. A gente vê os escândalos que a gente se abala. Se não tiver maturidade espiritual, os escândalos que aparecem aí na internet dos grandes nomes da igreja, líderes da igreja, faz a pessoa desistir de ser crente. É por isso que nós temos que estar firmados na palavra de Deus e fazer oposição a esses falsos mestres e não se importar com quem caiu ou deixou de cair. Teve pouco tempo um escândalo muito grande de um pastor que era referência em ensinamento das escolas bíblicas dominical sobre pedofilia. Mas e aí? Tinha aparência, ensinava muito bem, mas era um homem. Aí quando um homem desse cai, você se assusta demais e fala, meu Deus, ele era assim, como é que pode isso acontecer? Meu Deus, não há mais esperança para ir na igreja, não, vou servir a Deus por aqui mesmo, eu não quero ter compromisso mais com igreja nenhuma. Isso acontece porque nós não estamos olhando para quem de fato nós deveríamos estar olhando, que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não é o homem. A Bíblia diz que é lícito que venha o escândalo, mas ai daquele que traz. Então é ele, Deus. Caiu, não se admire, não se apavore, não fique em pânico, porque ele é homem.
O único que não falha é Deus. O caráter dele é imutável, ele é perfeito, é sim, sim, não, não. Não tem nada que possa mudar o que já foi dito por Deus. A sua palavra é aqui. Vamos meditar sobre ela para que a gente entenda, quando a gente vê esses sinais, que a gente não se assuste no sentido de desistir, de ficar em pânico, em medo. Então eu não vou deixar para lá. Não. Mas que nós temos que levantar, assim como o apóstolo Paulo levantou e fez oposição levantada e combateu essas oposição levantada por falsos mestres, que nós também busquemos da parte de Deus conhecimento para a gente combater. Vamos ver 1 Timóteo 6, vamos ler essa referência, que tem mais uma explicação para nós verificarmos. 1 Timóteo 6, do 3 ao 5. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se alguém ensina alguma outra doutrina se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem a inveja, a porfia, a blasfêmia, ruins suspeitas, os 5. Contendas de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade. Cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Olha os sinais. Viu sinais de alerta na vida daquela pessoa que não está em conformidade com o que a palavra diz? Aparta-te. O ensinamento era para os crentes observar esses falsos mestres. E quando de fato for ensinado algo que não está de acordo com a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, afasta, aparta-te. Não tenta corrigir. Se você não tiver conhecimento pleno da palavra de Deus, muitas vezes o que você disser vai causar outros danos. Existe inveja dentro da casa de Deus, de uns para com os outros? O texto está dizendo que sim. Injúria, porfia, contenda, sempre existiu. Desde a antiguidade, das primeiras igrejas, sempre existiu, porque onde tem o ser humano, pode acontecer essas coisas. Mas tem a palavra de Deus para nos orientar como combater isso, como viver segundo o que a palavra diz. Para não ser envolvido sobre esse contexto de fachada, de máscara, de falsos mestres, de falsos costumes. Tem uns costumes que estão adentrando dentro das igrejas. Outro dia eu ouvi uma pregadora, que eu gosto muito de ouvir ela falando. E ela disse assim, irmã Aparecida, ela disse assim que visitou lá em São Paulo. Tinha uma agenda para ela pregar num congresso. E ela visitou uma igreja em São Paulo, Assembleia de Deus, segundo ela. Que o irmão dela até frequentava lá. Ela disse que foi para o culto e quando ela chegou na entrada da porta, tinha um irmão e uma irmã recepcionando. Quando ela chegou, a irmã pegou uma chave de papel, desse tamanhozão, e entregou para ela e falou: pega, irmã, a chave da sua vitória. Ela disse que deu um passo para trás e pensou: o sangue de Jesus tem poder. O costume, todo mundo que chegava pegava aquela chave. E aí ela falou assim: mas eu já tenho a chave da vitória, eu nem preciso, irmã. Ela brincou com ela e ela insistiu. Aí ela disse que pensou assim: eu vou pegar essa chave, vou pôr na minha bolsa, porque quando eu chegar na casa do meu irmão, que eu for contar para ele, vai ser a prova que eu vou mostrar para ele que essa igreja, ela não está pautada no evangelho. E aí durante o culto teve um momento lá que os irmãos todos que tinham pegado a chave tinham que dar 7 voltas andando dentro da igreja com a chave na mão e gritando.
Aí, ao final das 7 voltas, com a chave na mão, abriria, né, fazia a menção que estava abrindo aquela porta e a vitória deles chegava. O que é isso? Assembleia de Deus em São Paulo, cheia de gente. Uns costumes, umas coisas que está entrando dentro da igreja. E a palavra, porque o evangelho de Cristo ele é simples. A palavra de Deus é simples. Nós só temos que ler e fazer aquilo que a palavra orienta. Por que esse tipo de coisa atrai pessoas? Porque as pessoas não estão examinando as escrituras. Estão sendo levadas pelo... Qualquer palavra que dá um oba-oba melhor, a pessoa já quer mudar de igreja e ir para lá. Porque quando, antigamente, os crentes pecavam e eram confrontados, e era chamado lá na disciplina e colocado à prova, os irmãos se humilhavam, reconhecia que estava errado, pedia perdão, passava por aquele constrangimento às vezes, mas buscava melhorar de vida. Hoje, se o pecado for confrontado, ele muda de igreja. Bem ali tem uma igreja para ele, ele vai. E não me identifiquei com esse pastor, esse estilo aqui não serve para mim, eu vou buscar outra igreja. E a palavra de Deus, como é que está sendo? Quem que nós temos seguido de verdade? Porque a palavra de Deus, ela nos confronta o tempo inteiro. A boa pregação é aquela que faz a gente refletir sobre o que nós estamos fazendo da nossa vida, na caminhada que nós dizemos que somos cristãos. O nosso comportamento, nós somos confrontadas e a gente fica refletindo sobre como nós estamos vivendo. Irmãos, o Espírito Santo de Deus está a nos alertar. O sinal da vinda de Cristo é real e nós temos vivido tempos também em que um outro sinal é a transigência religiosa. O que é isso? É o ato ou disposição de ceder, fazer concessões ou chegar a um acordo. Existe ou não? Existe ou não dentro das igrejas? Transigência religiosa, o sinônimo é tolerância, condescendência, flexibilidade. Vem uns moderninhos ensinando muitas vezes, enfiando goela abaixo aquilo que eles querem que a gente entenda, porque eles lêem um texto e você não tem conhecimento bíblico, porque não gosta de ler a Bíblia. E aí ele vem e traduz da forma que ele quer para que você entenda aquilo que ele quer que você entenda. E você sai de lá aplaudindo e achando que o culto foi uma bênção, que foi maravilhoso. Mas a palavra de Deus, ela é simples. E o apóstolo Paulo continua ensinando aí. Vamos ver 2 Timóteo 3:13. 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Os homens maus. Por quê? Ao mesmo passo que ele queira enganar alguém, em contrapartida ele não tem comunhão com o Espírito Santo, para o Espírito Santo livrar ele também das mazelas que vai aparecer lá na frente. A lei da semeadura. Você planta, mas você colhe. Eu acho lindo a forma com que Deus nos trata. Sempre foi assim. O povo pecava, Deus punia, o povo se arrependia, mas a consequência do pecado Deus nunca retirou. O preço fica. A gente escolhe como que quer viver e o que quer fazer da nossa vida. Mas os prejuízos vêm. Então esses homens enganam e são enganados. E de fato, desses tais, nós devemos afastar. Aparta-te deles.
Aparta-te deles. Se você não tem maturidade espiritual, não lida com quem faz aliança com as coisas carnais, com as coisas devassas, com as coisas imorais, que afasta o crente da santidade. Não brinca com o pecado. Desperta enquanto há tempo. Não negocie os princípios bíblicos que o Espírito Santo de Deus ensinou através da sua palavra. Tem um defeito, esse defeito me leva para o céu ou para o inferno. Se ele for um defeito que não vai comprometer a minha salvação, ainda vai lá eu conviver com ele. Mas tem muita gente aceitando os defeitos, entrando numa apostasia espiritual, sem se preocupar com a volta de Jesus. Jesus está voltando, irmãos. Não esqueça dessa palavra, Jesus está voltando. Outro dia, minha irmã, a missionária Rose, passou uma mensagem para mim. Ela estava assim, muito impactada ainda, porque foi na madrugada, ela teve uma revelação, um sonho, que mexeu muito com ela. A mensagem foi muito forte. E aí ela me ligou para contar. Ivani, eu tive um sonho, onde eu e você estávamos arrumando a nossa mudança, e era para pegar o que dava. Abre o guarda-roupa e pega o que dá, é correndo, é depressa, porque o pai está lá fora, dentro de um caminhão, já sentado no volante, para a gente ir embora. O pai veio nos buscar. E ela entendeu a mensagem, que esse pai é Deus. Ele está no controle, que nós temos que correr e pegar o que dá, e não ficar embaraçado nas coisas dessa terra, e ficar atentos ao que nós vamos levar nessa bagagem, nessa viagem. Jesus está preparando. Se você tem um chamado, o tempo urge, vá logo fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Se é cantar, cante, não rejeite a oportunidade. Se é falar de Jesus, a hora que abriu uma brechinha, fala do amor de Jesus. Tem muita gente que acha que não precisa mais pregar, porque a internet está pregando aí à torta e à direita. Tem todos os gostos na internet. Ah, não, quem nunca ouviu falar. Irmãos, mas às vezes o Espírito Santo quer usar você como instrumento dele para falar para alguém. Às vezes a fala, ele pode ter ouvido outra pessoa na internet falar. Mas quando você fala e você tem presença do Espírito Santo e você tem testemunho de crente, ele vai refletir com mais atenção sobre as coisas de Deus. Jesus está voltando. Vamos arrepender daquilo que vai embaraçar a nossa vida. Não vamos nos espelhar no homem natural. Vamos olhar para Jesus, porque Ele é autor e consumador da nossa fé. Não vamos acreditar naquilo que adorar a Deus pode ser de qualquer maneira, pode ser do seu jeito. Você tem seu jeito especial, porque se fosse assim, na Bíblia tem alguns exemplos aqui, só para eu encerrar, que diz assim, que Nadab e Abiú morreram ao oferecer adoração considerada estranha. Se fosse adorar do jeito individual de cada um ter sua adoração, não teria acontecido isso. Se o que vale é boa intenção do coração, por que Uzá morreu ao tentar segurar a arca? Tem coisas que a palavra diz que é para fazer e tem coisas que não é para fazer. Se vale fazer a obra de Deus de qualquer maneira, ou a maneira que quiser, porque Saul foi reprovado quando ofereceu sacrifícios a Deus, na demora de Samuel chegar? E se Deus recebe qualquer tipo de adoração, por que ele aceitou a de Abel e a de Caim ele rejeitou? Não se enganem. Tem atitudes que parecem corretas, mas Deus estabeleceu princípios que não podem ser mudados. Seja crente na maneira da Bíblia. Não é a maneira que ensinam, mas a maneira que a Bíblia está dizendo.
Que o Espírito Santo de Deus possa nos ensinar a refletir com muito temor no nosso coração acerca daquilo que é princípio bíblico e aquilo que é falácia dos homens. Vamos meditar e consertar na nossa vida, porque Jesus está voltando, amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.